Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Essa leitura da Carta dos Efésios, hoje, ela é um pouco o estilo de São Paulo para nos dar esperança diante da nossa limitação humana. São Paulo nos dá esperança como o Filho de Deus, que se encarnou e assumiu a natureza humana com a sua fraqueza. Tudo que era fraco nele foi elevado pelo Pai à grandiosidade. Isso quer dizer que a nossa natureza humana também poderá ser elevada se nós trilharmos o caminho que Ele nos deu. Olha as palavras que Ele faz: que Ele abra o vosso coração à luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá. Nós temos uma esperança que qualquer outro que não tem Deus nunca vai ter. Pode ter dinheiro a rodo, mas nunca vai ter, porque é uma esperança de alguém que criou tudo. E qual a riqueza da glória que está na vossa herança dos santos, em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Diante da nossa fraqueza, de tudo que a gente passa nesse mundo, todas as limitações, todas as frustrações, nós temos um ser onipotente que pode tudo e que nos ama. Quer uma esperança maior que essa? E que nós temos que aprender que tudo que acontece, Deus vai tirar um bem. Isso é forte ou não é? Quem tem isso? E não é uma teoria. A gente vê isso no dia a dia da nossa vida. Quem começa a se converter, muita gente fica assustado. Fala: nossa, padre, acontece cada coisa que eu não via antes. Porque é a intervenção divina na vida de quem decidiu escolher Ele em primeiro lugar. Ele manifestou sua força em Cristo quando ressuscitou dos mortos. Nem a morte nos dá medo agora, porque Ele é o Senhor da vida. Nós não temos que temer nem a morte. E o fez sentar-se à direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania. Sim, Ele pôs tudo sob seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Se a cabeça está lá em cima, o corpo, que somos nós, um dia estaremos, sem dúvida alguma. Essa é a esperança, né? E o Evangelho: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Aqui, gente, prestem atenção no que eu vou falar. Essa fala, esse versículo está aqui, não é à toa. Se ele está aqui, é porque cada vez mais vai ficar difícil defender a nossa fé e vivê-la. Cada vez mais Satanás vai cercar a nossa vida para que nós possamos renunciar a Jesus. Como que Satanás faz isso? Isso é muito importante vocês prestarem muita atenção no que eu vou falar. A forma que Satanás está fazendo já há algumas décadas aí, aliás, já séculos, é uma mudança cultural da sociedade, através dos grandões do mundo, que são donos de tudo, inclusive das universidades e da imprensa, das revistas científicas. Satanás usa pessoas soberbas, enchendo elas de ilusão, achando que serão os donos do mundo, e infundindo ideias anticristãs, que é a chamada Nova Ordem. Nova Ordem é uma sociedade totalmente desvinculada do cristianismo. E o que Satanás vai fazendo
nós temos que estar muito atentos com qual inimigo nós estamos mexendo, é uma mudança da cultura da sociedade. Por exemplo, a igreja sempre ensinou que nós temos que ser violentos conosco mesmo com relação à ordenação das nossas paixões, os nossos desejos. Que os nossos desejos, se não forem educados desde criança pelos pais e depois como adulto, pela oração, penitência e caridade, não é isso que a quaresma faz na conversão? O que a igreja ensina? Se você não domina seus desejos, você vai ser escravo deles, sim ou não? Se você não domina seu desejo sexual, pornografia, você vai ser escravo da pornografia, do adultério, de fornicação, da orgia, não é assim? Se você não domina seus desejos da comida, você vai ser escravo dela, gula, não tem? Desejo do álcool, você vai ser alcoólatra. É difícil entender isso, não? Da ira, você vai ser uma pessoa insuportável, se você não controla a sua ira. Se você não busca uma paciência, se você não busca dominar cada vez mais a sua carência, saciando a carência aqui, você vai ser um eterno carente, frustrado, deprimido. O que Satanás está fazendo com a sociedade? Que quando a igreja condena a escravidão do pecado, a igreja é preconceituosa. A igreja não te ama, porque ela não está deixando você fazer o que ela quer. Os pais não podem educar os filhos, não é? Não tem lei da palmada, não pode educar, não pode bater. Tem um conselho tutelar que impede que você eduque seus filhos. Inclusive na Noruega, o conselho tutelar da Noruega é chamado de Gestapo, que é aquela polícia nazista na Alemanha, porque eles tomam crianças adoidado, inclusive quando a criança reza na escola, porque os pais falam de inferno. Aconteceu isso recentemente. A Escócia, se o filho de 7 anos achar que é de outro sexo e os pais forem contra, os pais vão presos. Criança de 7 anos. Quem que educa a criança de 7 anos? Os pais. Se esse princípio, e está chegando aqui facilmente com esse governo e desgoverno, né? Agora não vai nem ter nome de pai e mãe. O que é isso? Até quem, qualquer função, qualquer opção sexual, você tem que ter um pai e uma mãe. Isso é óbvio, né? Então eles vão mudando. Discurso de ódio, isso aí foi pensado. Quando eu falo aqui que é pecado tal coisa, que tem que mudar de vida, eles colocam que eu sou preconceituoso com a pessoa, e não estou querendo, na verdade, que a pessoa se liberte da sua escravidão. Então eles vão criando uma raiva da igreja. Muitos filhos nas escolas vão ficando com raiva, porque acham que a igreja é preconceituosa. Mas nós temos um exemplo muito simples, que eles são, na verdade, mentirosos, canalhas. O homossexual, por exemplo, que eles falam que a igreja é preconceituosa, porque a igreja diz que o sexo não foi feito simplesmente para prazer. Se ele se mergulhar nisso, vai se escravizar. Quando o homossexual tem depressão, HIV, quem que cuida? A igreja, ou não? Esses que falam que a igreja é preconceituosa, descartam, porque eles não querem a pessoa bem, eles querem uma massa de manobra para implantar uma ideologia geral para destruir família, igreja, pátria, união e dominar o país. Então, nós temos que estar atentos que toda essa mudança gradual na sociedade é para nos cercar. E aí vai ficar cada vez mais difícil nós mantermos a nossa fé. Ou nós vamos ser, às vezes, caluniados, perseguidos, processados. Tem escolas sendo processadas porque está lendo a Bíblia na escola. Desde quando nesse país a Constituição, ela é uma das coisas, por exemplo, é
a falsa ideia de Estado laico. Estado laico é um Estado em que todas as religiões podem e devem se manifestar na sociedade, em todos os níveis. Existe um grupo de ateu satânico que quer cada vez mais insistir de que Estado laico é um Estado ateu. Não é. Estado laico não é um Estado ateu que proíbe as manifestações religiosas nas escolas. É porque Satanás infiltra no poder público, Ministério Público, Judiciário, Legislativo, pessoas que estão a seu serviço para dificultar cada vez mais a fé, para que as crianças não tenham contato. Por isso que as crianças hoje, adolescentes, com essa internet, que tem contato com o mundo inteiro, e esse vazio interior que eles têm, que só Deus preenche, chega com 8, 9, 10, 11 anos, começa a se cortar. O que tem de gente na escola, de adolescente. Uma vez eu fui chamado numa cidade de 2.000 habitantes, lá no interiorzão, para dar palestras e cuidar de jovens que estão se cortando, porque não tem mais sentido a vida com esse contato mundial com tanta coisa e esse vazio. Então Satanás vai falando, não, o Estado é laico, você não pode ir para as escolas. Como não pode? Deve ir. Se o Evangelho quiser ir também, outras religiões, que vão. Mas o que não se deve é impedir uma criança que tenha sua alma saciada, que tenha contato com as coisas de Deus. Então nós temos que entender cada vez mais que hoje já tem gente no Brasil que se rende. Tem mãe que eu pergunto, que sexo que... a gente vai descobrir só depois, né? Como assim só depois? Você educa de acordo com o que você recebe, né? Você recebe, eu recebi o meu corpo já de Deus, e meus pais me educam a seguir o que o meu corpo é na minha mente. Adequatio rei et intellectus. Eu adequo a minha inteligência à realidade, à coisa. Isso é sabedoria. Eu não invento uma coisa na minha cabeça que não existe na realidade. E é isso que eles estão querendo colocar para os seus jovens. TikTok, essas coisas que são coisas que estão destruindo, né? Agora Satanás está atacando muito nos joguinhos, tigrinho, bet, sei lá o quê, destruindo, um monte de gente suicidando, pais de família, mães que estão devendo casas. Por quê? Porque primeiro deseduca a população que você tem que seguir suas paixões, que a igreja é preconceituosa quando diz que você tem que dominar as suas paixões e orientar certo, que a igreja é discurso de ódio, e que você tem que seguir o que você pensa, na hora que você quer. Aí é fácil, qualquer joguinho de internet te vicia, ou então esses joguinhos de videogame que os meninos ficam jogando noite e dia, parecendo zumbi, não quer saber de trabalhar. Quem que vai querer levantar cedo para trabalhar hoje? Quem? E os pais amarrados, os pais que não rezam, amarrados, porque não sabem, será que é assim que eu tenho que fazer? Será que eu estou sendo muito má de tirar as coisas do meu filho, de corrigir com força, de colocar no caminho certo? Tem crianças hoje que denunciam o conselho tutelar se o pai dá uma varada. Tem cabimento? Onde nós estamos vivendo? Então aqui é um alerta. Existe uma mudança cultural que está sendo feita, programada em tudo para perseguir a igreja. Então nós vamos ter que lutar com todas as forças, com ter fortaleza para impedir que esses benditos, eu pensei outra coisa, como diz o Padre Léo, né? Mas eu vou falar benditos, que querem destruir tudo para eles dominarem nós como zumbis. Mas para isso, gente, precisamos rezar muito, ter muita fortaleza, sabedoria, para dar cada passo a cada momento com muita prudência, e educar seus filhos, colocar em escolas que sejam mais virtuosas, que deem espaço à religião,
educar em casa, rezar em casa, enquanto é tempo. Porque senão, logo, logo, seu filho se volta contra você, dizendo que a igreja é preconceituosa, discurso de ódio, não ama aquele que faz o que quer. Não, a igreja ama porque ela não quer que você seja escravo dos seus desejos. Ela quer que você seja livre, tenha autodomínio para amar de verdade e para depois ser salvo. Nosso fim último não é aqui. A mamãe igreja que te ama quer você santo, para ser feliz aqui, com dificuldades, e depois para ir para o céu. É só isso. Que Deus nos dê força para lutar por Ele e testemunhá-lo até o último suspiro. Que Nossa Senhora nos proteja e nos guie. Assim seja.